e a espiritualidade. Nós temos tratado sobre vários temas, e o tema de hoje é a ansiedade e a espiritualidade. O título dessa mensagem é como construir, como desenvolver uma espiritualidade saudável. O meu desejo, nesse momento, nessa noite, nesse domingo, é que nós venhamos juntos a desenvolver uma espiritualidade saudável. E para isso, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 25 ao verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. O texto da palavra, eu peço para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, se você estiver com o celular na mão, abra o seu celular. Eu tenho dito para as pessoas para que abram as suas Bíblias e peguem uma caneta para anotar, né? Para anotar aquilo que lhe é interessante, aquilo que lhe falou ao coração, tá bom? Então, nós vamos ler Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, com que nos vestiremos? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Espiritualidade tem sido visto, esse tema tem sido visto nos dias de hoje, com cada vez mais importância. Espiritualidade é um tema dos nossos dias. Ele é um tema que não está presente apenas no contexto religioso. Até as empresas hoje investem nessa área. Até as empresas hoje fazem questão de ter palestras na área da espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, uma coisa é a sociedade entender a importância da espiritualidade, e outra coisa é a sociedade chamar tudo que está por aí de espiritualidade. O perigo que me vem à mente quando a gente fala desse tema é o de querer adequar a espiritualidade ao nosso estilo de vida. E não o nosso estilo de vida ao melhor caminho para a construção de uma espiritualidade saudável. E falando sobre a preocupação com a espiritualidade saudável, eu gosto de um texto do pastor Ricardo Barbosa, um profundo escritor e estudioso sobre o tema espiritualidade cristã, quando ele analisa o comportamento da igreja brasileira nos dias de hoje. E ele chega à seguinte conclusão, que as pessoas hoje em dia, elas constroem uma espiritualidade cada vez mais utilitária, consumista, superficial e pragmática. A espiritualidade ela é pragmática por quê? Porque ela precisa dar respostas rápidas e fáceis à minha existência, sem atrapalhar com a minha rotina. Ela busca uma religiosidade com fórmulas prontas. E a pergunta
que essa espiritualidade pragmática faz é fácil de fazer. Aquilo que estão me propondo para eu construir uma espiritualidade saudável é fácil de fazer. Mas, em segundo lugar, ele defende a ideia de que essa espiritualidade dos dias de hoje, ela é utilitária. Por quê? Porque precisa ter um sentido prático e produtivo, ou seja, a relevância de qualquer coisa é determinada pela sua utilidade imediata. E o utilitarista, o que ele pergunta? Me é útil para quê? Por que eu tenho que buscar espiritualidade? Então, o pragmático, ele pergunta, é fácil. O utilitarista, ele pergunta, me é útil? Mas aí, ele também entende que ela é superficial. Por que ela é superficial? Porque eu preciso de rapidez. A minha urgência exige agilidade e eu não tenho tempo para me aprofundar. Eu quero uma espiritualidade que não haja necessidade de me aprofundar. Que exija orações simples e rápidas. Que exija momentos rápidos, uma espiritualidade que não demore, que não ocupe o meu tempo. E aí eu começo a buscar uma referência de religiosidade, uma referência de espiritualidade, desculpa, o termo é espiritualidade, e eu começo a procurar uma referência de espiritualidade que tenha profundidade, porque eu não quero ter profundidade, então eu quero beber daquele que se aprofunda. E a pergunta do superficial é, dá para resolver rápido? E, em último lugar, a espiritualidade ela é consumista. Por quê? Porque ela determina o sentido, o valor e a realização do homem e da mulher. Ela tem que responder aos nossos anseios. Nos tornamos dispostos, inclusive, a negociar com Deus. Porque nós temos muitas coisas a buscar, mas pouco a oferecer. Então, a pergunta que o consumista faz é quanto custa? Custa caro, demanda o que de mim? O que uma espiritualidade consumista, ela exige de mim? Para o consumista, o que ela exige? Então, essas são 4 características de uma espiritualidade, entre aspas, que ela não tem saúde. Porque ela está mais vinculada aos nossos anseios do que a busca de uma verdadeira espiritualidade. A gente vive um tempo onde as pessoas elas estão tentando adaptar a espiritualidade ao seu cotidiano, mudando toda a essência da espiritualidade, ao invés de mudar o seu cotidiano, inserindo no seu dia a dia a espiritualidade. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque Jesus, ele nos ensinou em toda a sua trajetória que construir uma espiritualidade saudável é algo fundamental para o cotidiano de qualquer pessoa. E ele vai entender alguma coisa maravilhosa que ele vai compartilhar conosco nesse texto. Ele vai dizer que a ansiedade ela pode ser combatida com uma espiritualidade saudável. Então, a proposta de Jesus nesse texto, e quando a gente lê esse texto, Jesus ele se depara com uma quantidade grande de pessoas que o ouvem, mas estão ansiosas. E Jesus, ao perceber a ansiedade dessas pessoas, Jesus ele propõe a essas pessoas um viver mais leve com uma espiritualidade saudável. E quando você lê esse texto, você vai ver que Jesus ele nos ensina nos versos anteriores, quando você volta os versículos para o capítulo 6, verso 1, você vai perceber algumas peculiaridades de um convite de Cristo à construção de uma espiritualidade saudável. E quando você for ver o capítulo 6, a partir do verso 1, você vai ver que Jesus ele vai falar sobre alimentar a nossa espiritualidade com a prática da generosidade espontânea com o próximo. Nós precisamos exercer uma generosidade espontânea. Nós precisamos exercer uma espiritualidade em que o dar faz parte dela. O dividir aquilo que Deus tem nos dado é parte dessa ação. É parte dessa construção espiritual. Mas ele vai dizer sobre um segundo momento. Ele fala que
ele fala sobre nós nos alimentarmos, num segundo momento, com a prática de uma oração pessoal, ainda no capítulo 6. Porque ele vai dizer, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Ou seja, se a construção da espiritualidade, ela passa num primeiro momento, pela generosidade, do repartir. Num segundo momento, ela passa pela busca a Deus em oração. Mas num terceiro momento, ele vai falar sobre o jejum. Por quê? Porque nós precisamos alimentar a nossa espiritualidade com um jejum espontâneo e pessoal. E ele fala, quando você for fazer um jejum, esse é um momento seu. Esse não é um momento que tem a ver com os outros. Esse é um momento que tem a ver com a sua interioridade, com a sua renúncia e com a sua busca a Deus. E depois disso ele fala que pessoas espirituais, elas vão priorizar as coisas celestiais. Porque ele vai dizer, olha, não ajunteis tesouros na terra, como é costume de alguns, mas ajunteis tesouros nos céus, porque lá nos céus a traça e a ferrugem não destroem. E logo depois disso ele vai dizer que pessoas espirituais se alimentam de luz e não trevas. Logo em seguida ele vai falar que pessoas espirituais, elas conhecem o seu Senhor e não servem a dois senhores. Para terminar dizendo que pessoas espirituais, elas deixam a ansiedade de lado. Por causa da construção de uma espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável, ela passa por vários itens. Se eu quero me manter firme diante de tantas informações ruins que vêm sobre mim. Aliás, essa semana foi uma semana de tanta turbulência na nossa política, na nossa realidade, notícias ruins, é o coronavírus, são a quantidade de mortos. Isso tudo, essa semana chamou a nossa atenção e tirou o sono de muita gente. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é como construir uma espiritualidade saudável que nos mantém firmes, até mesmo diante das informações difíceis e contrárias. Como não me deixar tomar pela ansiedade quando todas as notícias ao meu redor são ruins? Essa é a pauta da vida. O convite bíblico é o da construção de uma espiritualidade saudável que vai te ajudar a lidar com todos os momentos da vida. Qual é a direção que a palavra de Deus, porque a questão aqui que está na pauta é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Qual que é a direção que a palavra de Deus, ela traz para mim e para você? Para que a gente deixe a vida menos ansiosa e preocupada. Para que a gente se alimente com uma espiritualidade saudável, o que fazer? E esse texto nos dá algumas diretrizes, e eu quero falar sobre essas diretrizes para você. Porque quanto mais saudável estiver a sua espiritualidade, menos ansiedade haverá no seu coração. E a primeira lição que a gente aprende é que enquanto a ansiedade nos convida a viver uma espiritualidade ansiosa, um espiritualismo ansioso, eu vou chamar de espiritualismo, depois eu explico por quê. Jesus nos convida a viver uma espiritualidade confiante. Então, enquanto a ansiedade nos convida a viver um espiritualismo ansioso, Jesus nos convida a viver uma espiritualidade confiante. Porque ele vai deixar claro que nós precisamos colocar a nossa confiança no Deus que ama a sua criação e sustenta a sua criação. E esse texto é lindíssimo por causa disso. Porque Jesus, ele faz com que os seus ouvintes olhem para as aves dos céus e para os lírios do campo. E eu estou imaginando Jesus apontando para os lírios do campo e dizendo, olhem para os lírios do campo. Porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. E você acha que o Deus que faz isso, com toda a criação, com as aves dos céus, com os lírios do campo, você acha que esse Deus não vai abençoar a sua vida, que Ele não vai cuidar do seu coração e que Ele não vai cuidar das coisas que te preocupam? O que Jesus está dizendo é confie em Deus. Pessoas que alimentam uma espiritualidade saudável
elas confiam em Deus. Elas não dão espaço para a ansiedade, porque a ansiedade ela gera em nós um espiritualismo ansioso. E quando eu falo sobre um espiritualismo ansioso, eu quero dizer que o espiritualismo é aquilo que parece espiritualidade, mas não é. É aquilo que nos remete a algo parecido com a espiritualidade, mas não é espiritualidade. Porque existem em nossos dias alguns espiritualismos geradores de ansiedade. Ações que não favorecem a vitória sobre a ansiedade, mas favorecem a própria ansiedade em nós. E há fatores geradores de ansiedade que a espiritualidade precisa identificar e combater nas nossas vidas. E eu quero citar 2 nesse momento. O primeiro é a religião. É importante afirmar que espiritualidade e religião não são sinônimos. Espiritualidade nasce de uma consciência, de uma convicção de que a existência vai além daquilo que nós imaginamos. Espiritualidade é o reconhecimento de uma instância que transcende o comum. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre a convicção de que há algo além de tudo isso que nós vemos e vivemos. O convite da palavra do Senhor é que você se aprofunde na espiritualidade, sem se apegar à religiosidade. Porque a religião nasce de uma expectativa humana, de se extrair da realidade espiritual benefícios. A espiritualidade nasce de uma convicção, de um reconhecimento. A religião, de uma intenção. A espiritualidade é uma fé, religião é um sistema. Segundo o sociólogo Otto Maduro, a religião é um sistema de crenças e práticas cujo objetivo é atender reivindicações divinas, a fim de que o divino atenda às demandas humanas. A religião nasce a partir do desejo de que forças mais poderosas do que nós, elas possam se aliar aos nossos ideais e nos ajudar em nossos objetivos. Por exemplo, as tribos que durante toda a história ofereciam sacrifícios para que a terra seja fértil, ofertas e festas, quantas foram realizadas para aplacar a ira divina. Porque o divino às vezes se materializava através de vulcões, terremotos, vendavais. Eu preciso aplacar a ira de um Deus que é destruidor e eu quero aplacar a ira dos deuses oferecendo a eles sacrifício. Essa é a história da humanidade. A história da humanidade é cheia de sacrifícios com intenção de aplacar a ira divina. Isso é religiosidade. O povo azteca realizou em toda a sua história grandes celebrações em que o sacrifício era o objetivo maior. Eles acreditavam que sacrifícios humanos mantinham o mundo em funcionamento. E se os sacrifícios humanos não fossem feitos, o mundo seria destruído pelos deuses. Então haviam várias festas. E as vítimas variavam de acordo com o Deus que era agradado. Então, para o Deus da chuva e da plantação, eram afogadas crianças chorando. Crianças num estado de choro eram afogadas nos rios e mares, para que o Deus da chuva e da plantação atendesse às demandas daquele povo. A deusa mãe da terra se alimentava com mulheres jovens, cuja pele dessas mulheres era retirada enquanto ainda estavam vivas. E ao longo do ano, havia 18 datas para que esses rituais acontecessem, um para cada mês, ou uma data para cada mês do calendário asteca. Isso não é uma característica só dele, é uma característica de todos os povos. A religião, ela sempre pergunta, o que eu posso fazer para agradar a divindade? Será que ele gosta que eu sacrifique crianças? Será que ele gosta que eu sacrifique homens fracos, mulheres sensíveis? Será que ele gosta de sacrifícios? A nossa sociedade hoje chegou à conclusão de que Deus, ele gosta de alguma coisa. Deus, ele gosta de dinheiro. E muita gente hoje
pratica uma religiosidade, negociando com Deus, dando dinheiro. Quanto mais dinheiro eu der, mais meus desejos serão atendidos. Em alguns lugares as pessoas dizem realmente isso. Fala, quanto mais você dá, mais bênção você vai ter. Quanto mais você der, mais as janelas do céu se abrirão sobre você. Condicionando algo que é maravilhoso, a bênção de dar. Quando dar é uma dádiva abençoadora, de repente as pessoas, na sua religiosidade, condicionam o dar, a dádiva, com a possibilidade de receber algo em troca. Isso é o que a religião faz. Por que que essa religião gera ansiedade? Porque nós ficamos com medo de desagradar. Vai que Deus não gosta do que eu estou oferecendo. Quando as coisas não dão certo, ele entra em crise, a pessoa entra em crise. Fica ansiosa, fica se perguntando o que deu errado, ou se a divindade tem algo contra ele. Eu faço tudo, por que que eu estou doente? Eu faço tudo certo, por que que eu quebrei a minha empresa? Eu sigo a cartilha, mas mesmo assim as coisas estão dando errado. O religioso, ele vê o não religioso às vezes nadando de braçada. Eu faço tudo certo e aquele cara que não está nem aí com Deus e com a espiritualidade está ali nadando de braçada. Aquele cara que não vai na igreja no domingo está vivendo melhor. Aquela mulher que fala que Deus não existe, ela está ali vivendo o melhor da vida. Olha aí, trocou de carro de novo. Olha lá, trocou de mulher de novo. E olha que mulher é essa. E eu aqui estou com a minha, querendo trocar, mas a minha religião diz que eu não posso. É isso. A religiosidade diz isso. A mulher está lá dizendo assim, a vizinha está de marido novo. Olha como ela está feliz. Eu quero trocar o meu, que já passou. Está passado. Mas não posso. Não posso porque a religião diz que eu não posso. A questão é que essa insatisfação, ela não é legítima. A religião é ansiosa, porque ela não faz o que é certo, mas ela fica correndo atrás de cumprir uma cartilha, de acessar o divino. Tem esposas que não estão com o marido porque decidiram amá-lo até o fim. Tem maridos que não estão com esposas porque decidiram amá-lo até o fim. Mas estão por causa da imagem, para seguir a cartilha. Isso é muito triste. Porque tem a possibilidade de tomar uma decisão diferente na vida. O religioso obedece às leis achando que a lei o levará à vida eterna. A religião pergunta, o que eu preciso fazer para que o divino me dê o que eu preciso? A espiritualidade, ela diz, Deus não precisa de você, do que você tem ou do que você possa fazer. A espiritualidade, ela me ensina que o poder está nas mãos de Deus e não na prática do religioso. Eu quero ter Deus do meu lado, não para que Ele corresponda aos meus anseios, mas eu quero seguir a regra da palavra e aquilo que a Bíblia diz, porque esse deve ser o nosso entendimento, que nós o amamos, não porque Ele pode dar um benefício ou pode dar coisas melhores para nós, mas nós o amamos, porque Deus nos amou primeiro. É por isso que a gente ama a Deus. É por isso que o amor de Deus deve estar em nós. Nós o amamos, porque Ele tomou a decisão de nos amar primeiro. E o amor dele é um amor tão perfeito que nós não podemos ficar longe desse amor. E louvado seja Deus por esse amor. Uma outra característica destruidora e que produz ansiedade em nós é a superstição. Porque a religiosidade nasce do desejo de ativar o transcendente. Eu negocio para que Deus entre em ação. E essa ação tem que ser ao meu favor. Mas a superstição, ela nasce da experiência. Por exemplo, você tem um negócio, seu amigo, sua amiga tem uma empresa. E você vê que a empresa dela está dando super certo. A crise chegou, a pandemia chegou, mas a empresa dela continua dando certo. E aí você pergunta para ela, o que você está fazendo para dar certo? E aí ela diz assim, não, sabe o que acontece? Toda vez que eu entro na minha empresa, eu piso com o pé direito.
e isso aí está dando certo para mim. E aí você começa a pisar na sua com o pé direito, achando que esse é o diferencial. Isso é superstição. A superstição, ela nasce de experiências intuitivas e arbitrárias. É superstição quando alguém diz, quando eu entrei na igreja, a minha vida mudou. É como se o local tivesse transformado. Tem técnicos de futebol, por exemplo, que eles usam a mesma roupa todos os jogos. Usa a mesma calça. É o fulano que usa a mesma roupa íntima, porque ele fala assim, aquilo lá que deu certo na minha vida, aquilo me trouxe sorte, aquilo fez com que tudo desse certo na minha vida. Você, de repente, colocou a Bíblia aberta no Salmo 91, na porta da sua casa, e você recebeu uma grande bênção, e aí você atribui que aquela bênção recebida está relacionada com a Bíblia aberta no Salmo 91, na porta da tua casa. Sabe como se chama isso? Superstição. Não, depois que eu coloquei ali a minha Bíblia, eu coloquei uma cruz em cima da minha cama, as coisas começaram a dar certo na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas não dão certo na sua vida por causa de um objeto que você coloca em algum canto da sua casa. As coisas dão certo na sua vida porque você confia no Deus que faz tudo perfeito. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós fundamentamos a nossa confiança nesse Deus que tem essa vontade, então tudo acontece da melhor forma. Nós experimentamos milagres. Nós aprendemos a lidar com as controvérsias da vida. A gente aprende a lidar com aquilo que é contrário ao nosso desejo. Porque a gente diz, eu confio em Deus. Não aconteceu do jeito que eu queria, mas aconteceu do jeito que Ele queria. Essa é a bênção da vida. E qual que é o problema? O problema é que a superstição, ela pode dar certo em alguns momentos. Mas haverá momentos em que aquilo que você deseja não acontece. Não, porque eu fui na igreja, e quando eu fui na igreja, o pastor orou, e quando ele impôs a mão sobre mim, eu senti que Deus trouxe a resposta, e a resposta veio mesmo. Então agora toda vez eu quero que aquele pastor, ele ore com imposição de mãos, porque só na mão daquele pastor há poder. Eu quero dizer para você que Deus ouve a oração da fé. Ele não ouve a oração só da imposição de mãos. Isso é importante. É bíblico. Para alguns momentos é bíblico essa oração específica. Deus não ouve só a oração do óleo. O óleo ele é importante para ungir pessoas enfermas. A Bíblia diz isso. A gente não pode transformar tudo numa regra. Sair jogando óleo em todas as coisas. A gente não pode aí ficar achando que agora vamos, vamos untar todo mundo. Não dá certo isso aí. Por quê? Porque o óleo é um símbolo da fé. Ele não é o instrumento da fé. E quando a superstição dá errado, a gente percebe que ela é ansiosa. E ela gera ansiedade. Por quê? Porque não dá certo sempre. E ela acaba gerando temor, medo, insegurança. E a gente pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Porque talvez o universo esteja conspirando contra mim. Fuja do espiritualismo que alimenta a ansiedade. Porque isso não é espiritualidade. Parece, mas não é. Busque a espiritualidade. E a espiritualidade é a espiritualidade da confiança que diz, Deus vai me suprir no dia de amanhã. Deus vai dar o que eu preciso no dia de amanhã. Eu vou confiar nele. Tudo está dizendo que é impossível, mas eu vou continuar confiando nele, porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. Louvado seja Deus por isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. E a gente precisa confiar nele. Em segundo lugar, qual é a direção que a palavra nos dá para que deixemos uma vida ansiosa, de preocupações infindáveis e alimentemos uma espiritualidade saudável? A segunda resposta para essa pergunta é: enquanto a ansiedade nos enfraquece, a espiritualidade nos fortalece. Enquanto a ansiedade nos enfraquece, a espiritualidade nos fortalece. É por isso que Jesus no texto ele dá a ordem: não andem
ansiosos. Porque a ansiedade, Jesus ele diz isso, ele fala assim, a ansiedade primeiro que ela não acrescenta nenhuma hora ao seu dia. A ansiedade não te ajuda em nada, pelo contrário, ela te atrapalha. A ansiedade, se ela fortalecesse, você deveria ficar ansioso. Mas se ela não fortalece, não assimile a ansiedade na sua vida. Fuja da ansiedade, porque a própria ansiedade tira de nós as condições de viver bem. Pessoas ansiosas têm mais dificuldade de se refazerem. A ansiedade desanima, a ansiedade enfraquece. Mas quer saber de uma coisa? A espiritualidade fortalece. Pessoas com uma espiritualidade bem construída são fortes. Pessoas com uma espiritualidade bem construída são como casas construídas sobre a rocha. São como as árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Que quando vem o calor, quando vem a seca, não se resseiam, mas as suas folhas elas permanecem verdes. No ano de sequidão, elas não se perturbam nem deixam de dar o seu fruto. A Bíblia diz isso. Jeremias vai dizer isso. Bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele é esse tipo de árvore. Ele tem uma espiritualidade bem construída. Jesus ele vai dizer que nós somos como casas construídas em cima de uma rocha e vêm os ventos, as tempestades vêm contra ela, mas ela permanece porque ela tem uma espiritualidade muito bem construída. Uma pesquisa feita por uma universidade americana mostra uma relação entre espiritualidade e a saúde física, emocional e psíquica. Antigamente, falar sobre espiritualidade em ambiente acadêmico era uma insanidade, um absurdo. Hoje em dia, já se sabe que a espiritualidade é fator preponderante na saúde integral de uma pessoa. Há 125 faculdades de medicina nos Estados Unidos, de acordo com uma matéria. Mais de 100 possuem aula sobre espiritualidade na sua grade curricular. Já se percebeu que é preciso não apenas respeitar a espiritualidade das pessoas, mas incentivar a espiritualidade das pessoas. Quando alguém está numa fase muito ruim, no hospital, normalmente os médicos dizem, você tem fé? Se você tem fé, ore ao seu Deus. Por quê? Porque a espiritualidade é positiva, a fé fortalece o ânimo. Há pesquisas que mostram que pessoas que exercitam a espiritualidade respondem melhor a tratamentos do que pessoas que não possuem nenhuma prática espiritual. Há vários estudos sobre isso. Pessoas que vivem uma vida de fé, pessoas que acreditam, pessoas que têm uma espiritualidade diária, elas respondem a tratamento com muito mais eficácia do que aqueles que não têm. Essas pesquisas, elas não tentam provar a existência de Deus, mas elas apresentam uma realidade transformadora que acompanham pessoas que alimentam a sua espiritualidade. Pessoas que vivem uma espiritualidade saudável, partem do pressuposto de que Deus é maior e Ele é quem está no comando de todas as coisas e nós podemos descansar. O apóstolo Paulo, ele expressa essa realidade dizendo o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, com Deus todos nós somos mais fortes. Porque a sua força não está em você. A sua força está no Deus que habita em você. É por isso que a soberba precede a ruína. Porque o soberbo ele acha que todo o poder está nele. A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, ela acha que toda a força está nela. E quando ela passa a achar que ela tem toda a condição e toda a força, é aí que ela cai. Porque ela não percebeu que a força que ela estava aparentando ter, essa força ela vem de Deus. Essa força vem de Deus. Se Deus não for maior do que tudo que você conhece, então Ele não é Deus. Nós precisamos ter essa consciência de quem é Deus. E quem é Deus? Deus é maior. Deus é maior do que todas as coisas. Se Deus não for maior do que tudo, Ele não é Deus. O argentino diz que Maradona é Deus. O brasileiro diz que o Pelé é melhor que Maradona. Então já não faz sentido Maradona ser Deus.
a questão é, o que é maior que tudo? Porque se há alguma coisa maior, então essa coisa não é Deus. Se há alguém que pode ser melhor, se há alguém que pode mais, então esse alguém é Deus. E a gente carrega uma convicção, e essa convicção está dentro de nós, de que há um Deus que alimenta a minha espiritualidade. A minha espiritualidade está fundamentada nesse Deus, não está fundamentada nos meus desejos. Está fundamentada nele, então ele pode me tornar melhor a cada dia. É por isso que a espiritualidade nos transforma. É por isso que a espiritualidade, além de nos fortalecer, nos torna pessoas melhores. Porque assim, se eu estou vivendo alguma coisa que eu chamo de espiritualidade, mas não me torna uma pessoa melhor, então o que eu estou vivendo não é uma espiritualidade. Se você diz que serve a Deus, mas não se torna uma pessoa melhor a cada dia, então o que você vive não é uma espiritualidade, é uma religiosidade. Se você cumpre todos os requisitos e todos os quesitos, mas você não se torna uma pessoa melhor, significa que você não está vivendo uma espiritualidade, porque a espiritualidade nos aproxima de Deus e a espiritualidade nos torna pessoas melhores. Tem muita religião, muita superstição, e isso está desequilibrando as pessoas. As pessoas estão, ao invés de se tornando mais saudáveis, elas estão adoecendo dentro das igrejas. Porque a minha pergunta para você é aquela pergunta corriqueira. Por que o número de cristãos no Brasil cresce, mas o Brasil se torna cada dia um país pior? Porque parece que o número de evangélicos, o número de cristãos no Brasil crescem, mas parece que o nosso país piora a cada dia. Será que nós não estamos agarrados a uma religiosidade e não a construção de uma espiritualidade que cura, que restaura e que muda a nossa vida? O quanto você é melhor do que do dia em que você entregou-se à fé? O quanto você deixa Deus melhorar a sua vida? O quanto você deixa Deus te transformar? Porque a espiritualidade verdadeira te torna alguém melhor. Tem muita gente abraçando a religiosidade e adoecendo. Aliás, os índices de suicídio, inclusive de pastores, mostram que os pastores estão se perdendo no meio do caminho. Porque ao invés dos pastores se tornarem pastores saudáveis de igrejas saudáveis, os pastores têm se tornado pastores doentes de igrejas doentes. Pastores que tentam fazer aquilo que Jesus não mandou fazer. E que adoecem. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele quer curar você. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer dizer para você, não ande ansioso. Se torne uma pessoa melhor. Fortaleça a sua fé. E não fique aí vivendo adoecido. Alguém que tem uma fé, uma espiritualidade relevante, ajuda mais os outros. É mais relevante nas conversas. É gente que muda o mundo, é gente que muda a realidade, é gente que alivia a dor do outro, é gente que vive a honestidade, é gente que fala e todo mundo para escutar. É gente que vive a religiosidade, é gente que rouba, mas agradece a Deus pelo roubo que cometeu. É político que põe dinheiro escondido e depois ora agradecendo pela propina. E fala, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Porque ele perdeu o senso de ser relevante, ele perdeu o senso da espiritualidade, ele está no senso da religiosidade. Ele acha que a prática, ela purifica o que é impuro. E eu quero lembrar você que aquilo que é puro, que vem de Deus, que pode purificar o que é impuro. E não o impuro purificar aquilo que é impuro. O impuro traz mais impureza. Agora, o que é puro, que vem de Deus, pode purificar até o impuro. Que espiritualidade é essa que nos faz um perigo para o próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor? Construa uma espiritualidade saudável que te fortalece, que te transforma. Comece hoje. O que Jesus está dizendo é, nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos parar de andar ansiosos, desesperados, pararmos de ficarmos aí só falando coisa ruim e começarmos a trazer coisas relevantes para a vida.
É isso que Jesus quer de mim e você. E terceiro e último lugar, eu aprendo nesse texto que enquanto a ansiedade gera preocupação excessiva com o futuro, a espiritualidade saudável gera fé e descanso. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão preocupados, vocês se preocupam com o dia de amanhã, vocês estão preocupados se amanhã vai ter comida na mesa, vocês estão preocupados se amanhã vocês vão ter vestes para vestir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, disse Jesus. Vocês precisam desenvolver uma espiritualidade que gere em vocês fé e descanso, na certeza de que o amanhã Deus já providenciou. Para mim é muito sensível falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente sofrendo nos dias de hoje. A gente fez campanha, a gente juntou um monte, ganhamos, nossa, graças a Deus recebemos um monte de cesta básica. Porque a gente começou a já se preparar, porque a gente sabe que muita gente vai passar dificuldade. Mas a gente fez tudo isso porque eu quero dizer para você, descansa. Porque Deus vai colocar o pão na sua mesa. Deus pode ter levantado essa igreja, tantas outras igrejas que levantaram cestas básicas para abençoar a sua mesa. Porque Ele não vai deixar faltar nada para você. Você pode estar vendo muita coisa que você construiu durante anos ir embora. Eu não quero ser insensível em relação a isso. Eu sei que aquilo que a gente constrói com amor, carinho, dedicação e investimento de tempo, investimento de sonhos. Eu sei que tem muita gente vendo tudo isso desabar em momentos como esse. Está desesperado porque não consegue abrir a sua empresa, não consegue vender, não consegue produzir. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, eu quero desafiar você a orar, a entrar no teu quarto, derramar o seu coração na presença de Deus, dizer para Deus tudo o que se passa no seu coração, as ansiedades, os medos que você está carregando. E eu quero dizer para você, não saia da presença de Deus até que esse medo vá embora, até que esse medo seja descarregado no altar. É por isso que Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar significa tirar de você e jogar na presença dele. Às vezes a gente precisa lançar, tirar de nós, e eu quero dizer para você, alguém já perguntou para mim, quanto tempo eu preciso orar? Você precisa orar o tempo que for necessário. Ore até que esses pesos saiam das suas costas e sejam lançados no altar do Senhor. E você possa encontrar descanso e fé. Creia nele. Creia nele. A ordem de Jesus é não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Deus já te deu o necessário para o amanhã. Apenas o busque porque o necessário virá às suas mãos. A ansiedade que olha para o amanhã com preocupação, ela deve dar lugar à fé que olha para o amanhã com a convicção de que Deus já está cuidando dele. Qual que é a relação entre espiritualidade e ansiedade? Às vezes você está olhando e fala assim, mas por que o pastor está falando sobre ansiedade e espiritualidade? A relação é enorme. A vitória sobre a ansiedade sempre vai depender do que você acredita. Se você acredita que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você não consegue acreditar que Deus está do seu lado, você não vai vencer. Se você acreditar que você já é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você acreditar que ninguém te ama, ninguém te quer e você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. O que eu quero dizer para você não é acreditar em você, acredite em Deus, no Deus que está em você, no Deus que Ele diz que você já é mais do que vencedor. Acredite não em você e na sua capacidade, acredite não na prosperidade econômica, acredite no Deus que sustenta a sua casa a cada manhã. Acredite no Deus que põe o pão na sua mesa a cada manhã. Acredite no Deus que sustenta a sua vida desde que você nasceu, desde o dia em que você nasceu, Ele colocou um peito na sua boca, para que você pudesse amamentar. E se você não amamentou, de alguma forma você foi alimentado, e é por isso que você está aí. Esse é o nosso Deus.
O nosso Deus é um Deus que não desampara. Coloca isso na sua mente em nome de Jesus. Talvez você esteja perguntando por que Deus me desamparou. Porque em nome de Jesus, confia nele, espera nele. Porque estás abatida, ó minha alma, porque está triste dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espera em Deus, você ainda vai louvá-lo. Eu costumo dizer isso, a gente já passou por tanta coisa difícil na vida. Talvez você esteja passando por mais uma. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O desafio é o desafio da fé. Enquanto a ansiedade gera angústia pelo dia de amanhã, a fé gera uma convicção tão grande que o Deus que nos deu ontem, Ele está presente hoje e Ele estará na nossa vida amanhã, nos suprindo com aquilo que nos é necessário. As pessoas falham. Pessoas em quem você acredita podem falhar, não tenha dúvida sobre isso. É por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Porque ele será como um arbusto no deserto, ele nunca vai ver prosperidade, nem quando a prosperidade vier ele vai ver. Por quê? Porque ele confia em homens. Eu quero lembrar você que bendito é o homem que confia no Senhor. E é por isso que Jesus ele diz nesse texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Do que você precisa que seja acrescentado na sua vida? Realmente, tirando as coisas que são apenas desejo seu, do que você precisa? Você precisa de paz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa de restauração na sua família? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não fique atormentando sua família porque ela precisa mudar. Busque o reino de Deus que ela muda. Você precisa de restauração no casamento? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus vai restaurar o seu casamento. Você precisa de restauração no seu trabalho? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Ele vai te dar o sustento. Do que você precisa? Essa semana eu ouvia o testemunho de uma irmã querida, que contava que nesse mês ela ficou apertada e ela ficou chateada porque nesse mês ela não conseguiria pagar todas as suas contas. E sabe o que aconteceu? Alguém achou um dinheiro na rua. E quando essa pessoa pegou R$300 na rua, ela pegou R$300 nas mãos, e Deus falou para essa pessoa, entrega para determinada irmã. E quando ela recebeu esse dinheiro, ela não conseguiu lembrar de outra coisa, senão da fidelidade de Deus. A pessoa disse que pegou o dinheiro, ficou esperando para ver se o dono voltava. O dono não apareceu. E aí Deus falou no coração dela, você vai entregar esse dinheiro para a irmã tal, não é para você esse dinheiro. E a pessoa até precisava de dinheiro. Mas Deus falou, esse dinheiro não é para você, esse dinheiro é para você entregar para fulana. E conversando com essa irmã que foi abençoada, ela dizia para mim, eu falava para ela, eu estou imaginando como que esse dinheiro foi parar na rua. Eu estou imaginando Deus falando para alguém assim, ó, pega esse dinheiro e coloca nesse canto. Porque esse dinheiro vai cair na mão de alguém que precisa. É assim que a vida funciona. É assim que as coisas acontecem. É quando a gente acredita. É quando a gente dá crédito. É quando a gente vive para esse Deus. É quando a gente dá o passo da fé, entendendo que o cristianismo não é uma religião. Porque não parte do pressuposto de que precisamos criar um sistema para agradar a Deus e fazer Ele voltar os seus olhos para nós. O cristianismo é o anúncio do Evangelho, é a construção de uma espiritualidade viva e vibrante, do Deus que habita em nós. A decisão não é nossa de buscá-lo, a decisão foi dele de descer até nós e viver conosco. É por isso que o seu nome é Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Aquele que abriu mão da sua glória e viveu entre nós, se fez homem como cada um de nós. O convite é o convite da fé. Eu quero convidar você a viver pela fé hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e você vai ver milagre. Busque a Deus em primeiro lugar. Está com o coração angustiado?
Busque a Deus em primeiro lugar. Não busque saber o que aqueles especialistas em economia estão dizendo, os especialistas da saúde estão dizendo. Não busca isso, não. Agora melhor não, porque todo mundo, cada um diz uma coisa e está uma confusão. Busque a Deus em primeiro lugar. Ele vai te dar paz e Ele vai lembrar você que milagres Ele vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você aí na sua casa nesse instante. Enquanto o Ministério de Música vem aqui à frente, nós vamos cantar mais uma canção. A sua fé deve te levar a confiar no amor de Deus. A sua fé deve levar você a confiar na soberania de Deus. A sua fé deve levar você a confiar no futuro de Deus. Convido você na sua casa a fechar os olhos. Não ande ansioso por coisa alguma. Chega de viver uma religiosidade vazia, onde você cumpre vários quesitos. Você vai na igreja, você faz a oração todo dia antes de dormir. Você lê a Bíblia. Mas você pode fazer tudo isso sem a penetração do Espírito na sua vida. Sem que o Espírito entre em você e faça toda a restauração que precisa ser feita dentro, na vida espiritual. Talvez você olhe para você hoje e esteja dizendo: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso que mudanças aconteçam na minha vida. Deus, Ele pode proporcionar mudanças em você. Deixa Deus mudar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer diferente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Se encha do Senhor para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer coisa, porque Deus está em mim. Eu não quero mais viver ansioso. Eu não quero mais ficar pensando se amanhã eu vou ter comida, se amanhã eu vou ter vestimento. Lógico que você vai ter, porque Deus está na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Mas será? Não tem nem possibilidades, eu não tenho ninguém para me pagar, eu não tenho de onde receber. O Deus a quem nós servimos é um Deus que faz milagres, e os seus milagres são infindáveis, os seus milagres não têm limites. Ele pode fazer um milagre hoje, Ele pode fazer um milagre amanhã, depois de amanhã e sucessivamente, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, creia nele. Ele é bom, Ele é Deus o tempo todo, Ele pode todas as coisas. Creia nele em nome de Jesus. Senhor, nós confiamos em Ti e queremos descansar em Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.